Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor sobre todos. Boa noite você que está nos assistindo em casa. Podem ficar sentados, por favor? Todos menos os convidados. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, eu gostaria de pedir que fiquem em pé. Nós temos um presente para vocês. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Alameda. Sejam muito bem-vindos. Vai chegar uma pessoa aí que vai dar um abraço. Eu peço para os irmãos que estão perto aí, que deem um abraço aí para os visitantes. Nesta noite, o pastor Avison e a pastora Meg estão em Camusim, no Ceará, no interior do Ceará. Por isso, não estão aqui conosco nesta noite. Então, eu que estarei compartilhando a palavra com os irmãos. O bom é que vocês vão ter que prestar mais atenção, porque geralmente eu faço a pregação em espanhol, mas prometo que vou falar português aí para os irmãos. Amém? Todos receberam aí? Então, mais uma vez, bem-vindos. Você que está nos assistindo em casa, deixa aí sua mensagem. Irmãos, eu vou pedir para todos vocês fecharem os seus olhos, inclinarem a cabeça e vamos orar mais uma vez. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos nesta noite, Senhor, para estudar a Tua Palavra, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria, Senhor, que Ele abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, Senhor, e principalmente prepare os nossos corações, para que Tua Palavra, que é viva e eficaz, encontre em nós uma boa terra, Senhor, e que a semente que Teu Espírito Santo plantará nesta noite possa frutificar abundantemente para a Tua glória e honra. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu vou pedir, meus irmãos, que aqueles que estão com sua Bíblia, abram, por favor, vamos projetar aqui, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 6. Eu vou utilizar aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel, e vamos começar no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cilhadas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o título desta mensagem é a batalha pela verdade. E talvez nessa era pós-moderna, essa batalha pela verdade seja uma batalha crucial. Temos no mundo pessoas que dizem ou que afirmam que a verdade é relativa, que não existe verdade absoluta. Curiosamente, afirmar que não existe uma verdade absoluta é uma verdade absoluta, sendo, portanto, uma contradição dizer que não existe uma verdade absoluta. Existe sim uma verdade absoluta, meus irmãos. E a verdade absoluta a vamos encontrar na palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta.
E, desde tempos antigos, o que o inimigo mais quer é lutar pela verdade e transformar a verdade de Deus em falsas verdades, em mentiras. E hoje nós vamos entender que nós estamos em meio de uma luta espiritual, uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual tem tudo a ver com a batalha pela verdade. No texto que nós lemos, Paulo deixa muito claro que nós estamos em constante guerra, meus irmãos. E essa guerra é o que nós chamamos muitas vezes batalha espiritual ou guerra espiritual. E não podemos ser ingênuos, meus irmãos, e negar a existência dessa guerra. É uma guerra que todos nós enfrentamos diariamente. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra que começou no plano sobrenatural e que, após a queda de Adão, atingiu o plano natural. De acordo com Efésios 6:12, que nós lemos, essa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. E quando Paulo fala aqui, carne, ele está falando de carne no sentido físico. Não é uma guerra contra a carne e contra a sangue no sentido físico. Em vez disso, ele afirma que é uma guerra contra forças espirituais. E ele chama essas forças de principados, potestades, príncipes deste século e hostes. Sendo que todas estas, meus irmãos, sem dúvida, são lideradas pelo diabo. Então, vou pedir, por favor, que projetem aí o versículo 12 de Efésios 6, por favor. Diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Desculpem, eu fico o dia inteiro dando aula, chega à noite e perco a voz. Agora, meus irmãos, observem qual é a palavra que mais vai se repetir nesse versículo. É a palavra contra. 5 vezes, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever contra, num versículo. Meus irmãos, o que o Espírito Santo quer enfatizar aqui é uma oposição. Ser contra é estar em oposição a algo. Então, a guerra espiritual é uma guerra contra algo. E essa guerra é travada em 3 esferas. E dentro de 2 semanas, o pastor Avison vai começar uma série sobre batalha espiritual. E vocês vão aprender nessa série que a nossa batalha é contra a carne, e aí não vai ser no sentido físico, mas a carne no sentido de pecado inerente ao ser humano. Vai ser contra o mundo, esse sistema de valores ímpios no qual nós vivemos, e contra o diabo, que é a personificação do mal. E, meus irmãos, em todas as guerras, os exércitos têm equipamentos para a luta. E no texto que nós lemos, o equipamento que Deus tem dado para nós, para essa guerra espiritual, é chamado de a armadura de Deus. Agora, se lermos atentamente do versículo 14
ao versículo 17 de Efésios 6, vamos ver que Paulo apresenta 6 peças nessa armadura. Ok? Nós vamos ter o cinto da verdade, vamos ter a couraça da justiça, vamos ter os sapatos ou calçado do Evangelho da Paz, vamos ter o escudo da fé, o capacete da salvação e, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, qual é o objetivo ou qual é o propósito dessa armadura? Em outras palavras, para que Deus nos dá essa armadura? É óbvio que é para a guerra, mas qual é a função dessa armadura? De acordo com Paulo, essa armadura tem um propósito. Vamos abrir aí o versículo 11, por favor. Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Podem completar aí lendo, por favor? Para que possais estar firmes. Vamos parar por aí. Deus dá a armadura, para quê? Para poder estar firmes. Muito bem. Vamos para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Pela segunda vez, a armadura é dada para ficar firmes. Vamos para o versículo 14. Estai, pois, firmes. Qual é o propósito da armadura de Deus? Permanecer firmes. Meus irmãos, todo aquele que tem o Espírito Santo está capacitado para se revestir da armadura de Deus para ficar firme. Amém? Agora, é importante entender que essas frases que lemos, revestivos de toda a armadura de Deus, versículo 11, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, estai, pois, firmes, versículo 14. Quando a gente pega essas frases e vai para o grego, eu não vou dar aula de grego, prometo isso, tá? Eles estão num tempo chamado auristo e num modo chamado imperativo, ok? Quando você junta esse tempo e esse modo, significa que o que nós temos ali é uma ordem solene. O Espírito Santo está utilizando esse tempo verbal e esse modo verbal para estabelecer uma ordem para nós, para a igreja. Essa construção gramatical dá um sentido de urgência, meus irmãos. Não é uma coisa para a gente fazer quando a gente quiser. Não. É algo urgente. E não é algo assim que eu faço se eu quiser. Não, o Espírito Santo está chamando para fazer isso com urgência e de uma forma compulsória. Temos que nos revestir da armadura de Deus, meus irmãos. Não é opcional. Em outras palavras, o que Paulo está escrevendo aqui é: faça de isto a sua prioridade número 1. E a pergunta é: por que temos que fazer disso a prioridade número 1? E a resposta é óbvia, meus irmãos. Porque estamos em uma batalha constante. Precisamos ter uma mente renovada, meus irmãos, e entendermos isso.
que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é nas regiões celestiais. Desta forma, se revestir da armadura de Deus, tomar a armadura de Deus e estar firmes com a armadura de Deus, de acordo com Paulo, tem que ser algo prioritário nas nossas vidas. E algo urgente, meus irmãos. Devemos entender que Paulo está fazendo um apelo para que a igreja coloque essa armadura de Deus. Cada um de nós. E conforme ele vai escrevendo, parece que o sentido vai ampliando. O propósito vai ficando mais claro, que é para resistir os ataques do inimigo e permanecer firmes. E aqui, meus irmãos, se Paulo está apresentando um equipamento que é para permanecer firmes e é para resistir, logo, a armadura de Deus não é um equipamento de ataque, e sim é um equipamento de proteção, de defesa. Agora, talvez o único instrumento que nós poderíamos pensar dentro da armadura que poderia servir como instrumento de ataque seja a espada. Concordam? Mas, meus irmãos, a própria espada é um instrumento de defesa, porque a espada é a palavra de Deus. E na batalha pela verdade, essa espada tem que ser utilizada como defesa aos ataques que o inimigo está fazendo contra nós. Lembram das tentações que o nosso Senhor Jesus Cristo teve lá no deserto? Como é que ele se defendia? Com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Porém, está escrito, não é um instrumento de ataque, era um instrumento de defesa. Agora, meus irmãos, é interessante que a Bíblia nunca nos ordena a atacar o diabo. A armadura não é para atacar o diabo, meus irmãos. Agora, a Bíblia nos ensina e nos instrui a resistir o diabo. Por exemplo, Tiago 4:7 é muito claro quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é ataquem o diabo, é resistir. E como é que você resiste? Com a armadura de Deus. Agora, meus irmãos, para entendermos um pouco mais o que Paulo quer dizer com resistir e permanecer firmes, é importante então colocarmos esses versículos da armadura de Deus dentro do contexto da carta de Paulo à igreja em Éfeso e também dentro da própria Bíblia, meus irmãos. Quando a gente lê Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, vamos descobrir que o foco que Paulo tem é Cristo em vós. É o trabalho de Cristo em vós. Que são verdades. A obra de Cristo e como ela tem operado em cada um de nós. Como a vida e a obra de Cristo nos transforma. Porém, quando começamos a ler a carta à igreja em Éfeso, aí muda o sentido. Já não é mais Cristo em vós, e sim, vós em Cristo. É a nossa posição em Cristo. Essa carta tem 6 capítulos. Nos primeiros 3 capítulos, nós podemos entender qual é a nossa posição como cristãos em Cristo. E no capítulo 4, 5 e 6, vamos entender o nosso estilo de vida conforme a nossa posição
como cristãos. Eu quero que vocês vejam qual é a posição que nós temos em Cristo, meus irmãos. Aqui eu vou trocar a nossa tradução, vou pedir para projetar a NVI, que a NVI é um pouco mais clara para isso. E vamos abrir Efésios, capítulo 1, versículo 3, por favor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vem a posição. Onde que nós estamos? Em Cristo. E aonde que o Pai nos abençoou? Nas regiões celestiais. Muito bem. Vamos abrir o versículo 20, mesmo capítulo. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, assentando-o à sua direita, aonde? Nas regiões celestiais. Muito bem. Vamos para o capítulo 2, versículo 6. Cristo está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Aí vem Paulo e diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Vamos para o capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades. Onde? Nas regiões celestiais. E vamos então para o texto que já lemos anteriormente, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestiais. Meus irmãos, regiões celestiais não são o céu, ok? É diferente. Regiões celestiais são um lugar invisível, mas real. Tão real quanto a Terra e quanto todo o universo. E é nesse espaço, nesse local, onde está se livrando a batalha. E é nesse lugar que as forças do mal tentam nos tirar. Aonde que nós estamos, de acordo com Paulo? Em Cristo. Nas regiões celestiais. Então, se você está em Cristo, você está nas regiões celestiais. O diabo vai tentar tirar você de onde? Das regiões celestiais em Cristo. Portanto, você tem que vestir da armadura, tomar a armadura e permanecer que? Firmes. Aonde, meus irmãos? Em Cristo. Firmes em Cristo. Firmes nas regiões celestiais em Cristo. Firmes nas promessas que Cristo deu para nós. Amém, irmãos? Então, pode aplaudir o Senhor. Porque o que o inimigo quer fazer conosco, meus irmãos, é trazer acusação. Depois da confissão, não tem mais pecado. Depois que o sangue foi derramado, nós somos justificados. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o inimigo vem com enganos, com mentiras, com acusação. E por isso Paulo fala para nós permanecermos firmes, para nos resistir, porque foi nos dada pela bendita graça e pela bendita obra do Cordeiro Santo
uma posição, um novo nome. Fomos adotados filhos. Permaneçamos, pois, firmes, meus irmãos. Nós chegamos aos lugares celestiais somente através da obra de Cristo. E por isso temos essa ênfase nesta carta. Você em Cristo. Você em Cristo é uma nova criatura. Você em Cristo é filho de Deus. Você em Cristo é perdoado. Você em Cristo não tem mais nenhuma condenação. Você em Cristo é mais que vencedor. Amém, meus irmãos? Por esse motivo, a armadura de Deus é um equipamento, um instrumento de defesa, meus irmãos, e não de ataque. Paulo nos chama a permanecermos na posição que Cristo nos deu. Precisamos entender isso. E nessa posição que o Pai tem nos dado em Cristo, temos todos os recursos que precisamos para as nossas vidas. Já lemos que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, meus irmãos, vejam que dessa lista, desses 6 itens, o primeiro o quê? O cinto da verdade. O cinto da verdade é o primeiro item. E qual é o último? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, estar cingidos com a verdade. É a verdade que vai segurar o resto da armadura, meus irmãos. Se a gente não acredita que fomos salvos, e a verdade diz que não somos salvos, vamos perder o quê? Vai cair o capacete da salvação. Se nós não entendermos que esse cinto da verdade é aquele que está segurando a couraça da justiça, vamos a sentir-nos que nós somos justificados, meus irmãos. É a verdade que nos sustenta. Conhecereis a verdade e esta vos libertará. Cristo é a verdade, meus irmãos. Cristo é a verdade. Precisamos estar cingidos com a verdade e nos defender com a espada, que é a palavra de Deus. E, meus irmãos, isto é extremamente importante. Por quê? Porque as armas que o inimigo sempre vai utilizar são 2. A dúvida e a mentira. E são utilizadas para atacar quê? A verdade. Por isso, a nossa batalha é a batalha pela verdade. E quando o inimigo vem com dúvidas, com mentiras, o que é que nós temos para nos proteger? O escudo da fé. E podemos nos defender com a espada, que é a palavra de Deus. Ao analisar as armas do inimigo, meus irmãos, e analisar as nossas armas, e o fato de que somos chamados para permanecer firmes ou para resistir, vamos chegar à conclusão que o campo de batalha é a nossa mente. Por isso, a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós, meus irmãos. Tem que estar no nosso coração e na nossa mente, levando todo o pensamento cativo na obediência de Cristo. Cada dia transformando-nos pela renovação do nosso entendimento, para chegarmos a ter a mente de Cristo. Estamos numa batalha pela verdade, meus irmãos.
E eu gostaria de mostrar um exemplo de como começou essa batalha pela verdade. É uma história que todo mundo conhece. Lá no Éden. Vamos abrir Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vamos passar para 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos passar para Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eu quero fazer 2 destaques, meus irmãos. Primeiro, vejam que o Espírito Santo está utilizando uma palavra que é muito importante, que define a serpente. Diz que a serpente era mais astuta. Mais astuta que todas as criaturas que Deus tinha feito. Satanás é o ser mais astuto com o qual nós nos enfrentamos. Ele é astuto, meus irmãos. Não esqueçam disso. Ele conhece nossas fraquezas e ainda usa essas fraquezas contra nós. É por isso que nós não podemos deixar que ele nos engane. É por isso que temos que estar ou utilizar o cinto da verdade. É por isso que nós temos que estar vestidos com toda a armadura de Deus. Porque ele é astuto. Ele sabe aonde ele pode nos atingir. Agora, outro destaque. Vejam que em Gênesis 2,16 que lemos, diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora, Satanás, astutamente, ele muda a verdade de Deus. E ele diz: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Meus irmãos, guardem isto no seu coração. Satanás gosta de distorcer a palavra de Deus. E por isso é fundamental que a palavra de Deus habite em nós. Eu gosto de dizer que Satanás é o maior interessado de que você não leia a Bíblia, de que você tenha sono. Começa a ter sono quando abre a Bíblia. Começa a ter sono quando começa a pregação bíblica na igreja. Começa a ter interrupções quando você vai começar a ter teu momento devocional. Porque ele é o maior interessado de que a palavra de Deus permaneça fechada. Porque ele quer distorcer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Satanás gosta de distorcer a palavra de Deus e ele vai usar pessoas que vão distorcer a palavra de Deus. E por isso, meus irmãos, precisamos urgentemente conhecer a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro diz, ou escreve na verdade: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Meus irmãos,
não vai ser explícito. Vai ser em secreto. Encobertamente. E ainda Pedro continua advertindo na mesma carta, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreve, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Que indoutos e inconstantes torcem. Igualmente, as outras escrituras torcem as outras escrituras para a sua perdição. Vós, portanto, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vejam esta última parte, meus irmãos. Descaiais da vossa firmeza. Vem a relação entre permanecer firmes. Permanecer firme significa lutar pela verdade. Lutar para manter a verdade em nossas mentes, que é o campo de batalha. Vamos a continuar aqui, em Gênesis 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Meus irmãos, talvez no desejo de não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva concordaram em nem mesmo tocar. Mas vejam que eles acrescentaram algo, a verdade de Deus. Acrescentaram coisas à palavra de Deus. E por mais pequeno que isso pareça, meus irmãos, o pequeno nunca pode ser considerado insignificante. Nunca devemos editar a palavra de Deus. Foi justamente isso o erro que os fariseus fizeram. Eles estavam tão preocupados que Israel fosse levado novamente para um cativeiro, como eles tiveram na Babilônia, que eles colocaram um monte de leis, um monte de regras, que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Agora vejam, meus irmãos, que Eva também remove aqui a palavra certamente. Ela simplesmente fala para que não morrais. Ela não usa a palavra que Deus tem utilizado de certamente ou com certeza você vai morrer. Agora observem como a serpente astutamente coloca a palavra que Eva tirou e a coloca no que ela vai dizer, no versículo 4. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aquela pequena palavra que Eva editou, a serpente toma e a coloca dentro da mentira. Satanás usa a palavra certamente para negar o que Deus diz. Meus irmãos, distorcer a palavra de Deus é sinônimo de questionar o caráter de Deus. Porque a palavra de Deus está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus. Por isso que hoje nós somos chamados a permanecer. Meus irmãos, não somos chamados a ganhar terreno. Cristo já fez tudo, mas nós somos chamados a permanecer firmes naquilo que Cristo já alcançou para nós. A vitória foi de Cristo. A vitória
é de Cristo e a vitória será de Cristo. Toda a glória é para Ele. Mas somos chamados a permanecer na posição que Deus tem nos dado em Cristo. Portanto, não devemos nos afastar sob nenhuma circunstância da verdade que nos foi revelada. Na guerra espiritual, o objetivo do inimigo é mudar essa verdade. Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus, agora são uma imagem distorcida. E todos nós carregamos a consequência disso, meus irmãos. Então vemos que o primeiro passo para distorcer a imagem de Deus é mudar a forma em que nós pensamos. Por isso, a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós. Quando mudamos nossa maneira de pensar, mudamos a maneira em que vivemos. E isso é um fato, porque senão as palestras de coaching não fariam tanto sucesso. E se nós mudamos a forma em que nós pensamos e adequamos essa forma de pensar conforme a palavra de Deus, nós vamos viver de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, Deus quer nos dar uma mente espiritual, enquanto que o diabo quer nos dar uma mente carnal. Deus quer nos dar uma mente iluminada pela sua palavra, que é a verdade. E o diabo quer escurecer a nossa mente com mentiras. Eu tenho um desafio para toda a igreja nesta noite. Aonde você quer colocar a sua mente? Aonde você quer que a sua mente esteja? Eu vou pedir para os músicos irem subindo aqui. Meus irmãos, precisamos identificar as distorções, porque isso faz parte da guerra espiritual. É por isso que Paulo exorta a Timóteo, na segunda carta a ele, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos assumir um compromisso nesta noite, de que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Porque é pela palavra de Deus que nós vamos ganhar a batalha pela verdade. Então, se você quiser assumir um compromisso com Deus, eu peço que você venha aqui na frente e vamos orar. Vamos assumir um compromisso juntos. Vamos assumir o compromisso de ter a palavra de Deus como nossa única regra de vida e de fé. A comprometer-nos, irmãos, a termos a palavra de Deus em nossos corações e na nossa mente. E se você quer assumir esse compromisso, te convido, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh, preparado pra mim. Oh Pai bendito, nós queremos nos apresentar diante de Ti e assumir esse compromisso, Senhor. Não é um privilégio para poucos, mas é uma ordem para a igreja. Que a igreja domine a Tua palavra. Que a igreja seja revestida da armadura de Deus. Que a igreja permaneça firme na verdade, na posição que Tu tem nos dado, Pai amado, em Cristo. E nós queremos, como igreja, cada um de nós aqui, Senhor, nos comprometer a continuar perseverando e avançando, Senhor, em Te conhecer mais, Senhor, em Te amar mais, Senhor, em permitir que Teu Espírito Santo tome essa palavra e transforme nossas vidas, Senhor. Porque Tua palavra cura, Tua palavra liberta, Tua palavra restaura, Senhor. Oh Pai bendito, muito obrigado pela preciosa palavra que Tu tens nos dado. Porque é nela que nós encontramos Cristo. O Teu próprio Filho falou que as Escrituras testificam dele, Senhor. Então pedimos que Teu Espírito Santo que habita em nós abra nosso entendimento a cada dia e nos ilumine, Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Que nós possamos ganhar a batalha pela verdade a cada dia, Senhor. Que nós possamos resistir ao maligno, Senhor. Porque temos as Tuas promessas de que em Cristo somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu não nos negaste Teu Filho. Amado Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua preciosa obra, porque Tu tens pago um alto preço para nos resgatar. E muito obrigado, Espírito Santo, por ter vindo e fazer morada em nós. É com palavras de gratidão, Senhor, e com louvores que nós Te agradecemos e Te damos um grande aplauso, Senhor. Recebe toda a honra e toda a adoração nesta noite, no nome de Jesus. Amém, igreja. Que o Senhor derrame mais uma vez a Sua graça e Sua misericórdia sobre cada um de nós aqui reunidos. Que o Senhor nos leve todos em segurança. Você que está nos assistindo, que o Senhor abençoe a tua noite. E que nós possamos nos alegrar constantemente pelo amor e pelas bênçãos que o Pai tem nos dado no Seu Filho amado. Amém e amém. Uma boa noite para todos. Que o Senhor os guarde. Que tenham um excelente final de semana. Boa noite para você também em casa. Amém.